Se você rejeitar as oportunidades de servir, poderá rejeitar o seu futuro. Foi da oportunidade de servir que surgiu a possibilidade de matar um gigante. Justamente por causa da morte desse gigante que ele foi promovido a general do exército de Saul. As oportunidades só aparecem aos servos. Depois de tanto aprendizado em áreas que o ajudariam no seu chamado, poderíamos pensar que já estava na hora de Davi começar a reinar. No entanto, em vez de receber a coroa, ele teve que lidar com ciúmes de um rei. Antes do estabelecimento do seu chamado, Deus não quer apenas desenvolver suas habilidades, ele quer transformar o seu caráter. Foi no ódio de Saul que Davi teve que desenvolver uma honra que excedia o tratamento que ele estava recebendo. Davi não mata Saul para se promover, ele honra Saul para que Deus o promova. Um grande líder precisa ter paciência e atitudes diferentes da maioria para desenvolver bem o dom da liderança. Como sabemos, o dom pode nos levar a uma posição, mas só o caráter nos mantém nela. Ao olharmos a trajetória de Davi, vemos que ele sai do pastoreio de ovelhas para o comando do exército do rei. Nesse momento, parece que a promessa que ele seria rei estava se cumprindo. No entanto, depois do ódio de Saul, ele parece regredir a níveis piores do que pastorear ovelhas. Ele se torna um fugitivo. Existem momentos em nossa vida que parece que o chamado está se cumprindo. Contudo, algo inesperado acontece e nos vemos piores do que quando começamos a jornada. Quando deveríamos nos amar, começa a nos odiar. Parece que perdemos o favor de Deus no chamado. Em vez de sermos promovidos, somos rebaixados. Se você está nessa situação, tire os seus olhos dos homens. Você não pode controlar o ódio de Saul, mas pode evitar a amargura da sua alma. Pode não conseguir evitar a perda de posição, mas pode lidar com o desânimo que ela traz. Olhe para cima e lembre que nenhum Saul pode impedir Davi de ser rei. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6, versão NVI. Contudo, durante o período de perseguição, a caminhada ministerial de Davi não ficou estagnada. Ele compôs belíssimos salmos que retratam como ele teve que lidar com as emoções de sua alma e colocar sua confiança em Deus. Enquanto fugia, ele percorreu e conheceu a terra onde iria reinar e até mesmo a terra dos inimigos com quem iria guerrear. Foi se escondendo na caverna de Adulão que ele se tornou líder de um grupo de rejeitados que em sua mão se tornaram um exército poderoso e que mais à frente se tornaram pessoas de confiança que o ajudariam a reinar. Confiança em Deus, domínio de suas próprias emoções, conhecimento do território, formação de equipe. Tem muita coisa acontecendo para levá-lo ao lugar de promessa. Após liderar esse exército, Davi recebe a cidade de Ziklag, para começar a exercer o seu ministério real. Depois ele vem a se tornar rei de uma das tribos, até que enfim ele se torna o rei de todo Israel. Durante o estabelecimento do seu chamado, Deus desenvolve suas habilidades, trabalha em seu caráter e o conduz gradativamente à posição exata que ele havia prometido a Davi. Ministérios não nascem prontos. Um bebê não sai da barriga da mãe como um formato de homem. Deus desenvolve o nosso chamado por etapas e trabalha em nós até nos conduzir à plenitude do chamado. Subtítulo: Do chamado ao estabelecimento. A história de Davi ilustra bem o processo de estabelecimento do chamado. Encontramos nela verdades e princípios que podem se aplicar ao chamado de cada um de nós. Vamos analisá-los com mais detalhes usando o gráfico a seguir. O gráfico, querido leitor, consiste em uma pirâmide. E a base da pirâmide, abaixo da pirâmide, está a primeira fase, a fase da experimentação. É a base maior da pirâmide. A base média dessa pirâmide é a segunda fase, fase da poda. E a pontinha mais fina da pirâmide é a terceira fase, fase do alvo. Então, primeira fase, que consiste a base da pirâmide, é a fase da experimentação. A
segunda base, que é a metade da pirâmide, consiste na segunda fase, a fase da poda. E a pontinha mais fininha da pirâmide é a terceira fase, fase do alvo. Essa pirâmide representa as fases do estabelecimento do chamado. A base, chamada de fase da experimentação, é aquela maior em que o ministro participa de vários ministérios diferentes, servindo e aprendendo com cada um deles. Já na fase da poda, o ministro começa a caminhar em direção ao foco, reduzindo a variedade de atividades que realiza e se especializando cada vez mais. O topo da pirâmide é o nosso alvo, a posição de fazer exatamente o que Deus, de forma específica, sonhou para nós. Muitos querem chegar ao alvo específico sem passar pela base, pela formação, pela fase de experimentação. Não se envolvem em nenhuma tarefa que não esteja diretamente ligada àquilo que se sentem chamados a fazer. O que ele não percebe é que pode estar perdendo benefícios dessa etapa, como descobrir outras habilidades, receber uma visão geral e real da igreja e desenvolver o caráter. Nessa fase, o crente precisa se envolver com tudo que ele puder. Tudo que o pastor ou líder colocar em suas mãos, ele deve fazer. Não somente isso, ele deve ativamente procurar se envolver com diversas áreas. Nessa fase, se você ainda tem dúvidas sobre qual é o seu chamado, poderá descobrir enquanto faz. Como vimos, Davi descobriu sua vocação de guerreiro, matando o leão e o urso enquanto defendia as ovelhas do pai. Neste período, muitas vezes, Deus pode nos dirigir a fazer cursos ou trabalhar em empregos que aparentemente não tem nada a ver com o nosso chamado. Talvez ele leve você a estudar coisas que não têm exatamente a ver com o universo da igreja. Moisés, segundo a Bíblia, foi educado na ciência dos egípcios. Atos 7:22. Como sabemos, isso não foi o tempo perdido, pois no começo da libertação do povo, ele teve que frequentar a corte de Faraó. Deus pode usar qualquer tipo de experiência que tivemos em nossa vida para o cumprimento do nosso chamado. Outro benefício dessa etapa é que ela nos dá uma visão real e geral da igreja. Ao nos envolvermos com as áreas diferentes, passamos a compreender as necessidades de cada área. Isso amplia a nossa conexão com essas áreas e nos ajuda a desenvolver melhor o que fomos chamados para fazer. Por ser muito interessante a alguém que tem um chamado pastoral participar de um grupo de intercessão, exercer o diaconato, ajudar no ministério infantil, para que quando ele assumir a posição de pastor, possa dimensionar melhor as necessidades desse ministério. Por fim, esta também é a fase em que o caráter pode ser forjado. Servir em muitas áreas nos proporcionará estar em submissão a muitos líderes. E a submissão é o ambiente onde aprendemos princípios de Deus que estão no coração dos nossos líderes. Nela desenvolvemos um coração de servo, que será fundamental para qualquer ministério que Deus nos colocar. Todo o grande homem de Deus teve que se submeter a alguém antes de ser o maior oficial de Faraó. José trabalhou para Potifar, que era um oficial de Faraó. Josué serviu a liderança de Moisés antes de ser o líder de Israel. Eliseu serviu o profeta Elias antes de ser um profeta. Davi se submete ao rei Saul antes de ser rei. Deus vai lhe dar a oportunidade de servir a unção que você vai receber no futuro. Até mesmo Jesus, por um momento, se submeteu à autoridade de João Batista ao se deixar batizar pelo mesmo. Constrangido, João Batista reluta com a ideia porque sabe que quem está ali é maior do que ele. Porém, Jesus diz: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Mateus 3,15. A justiça do reino é que nos submetemos a pessoas que Deus ungiu. É justo no reino de Deus que ninguém nasça pronto, mas que seja desenvolvido por outros. Depois da fase da experimentação, vem o período da poda. Depois de provar e participar de várias atividades, começamos a ver de uma forma simples e óbvia que nós não temos
nenhuma aptidão e direção de Deus para caminhar em determinadas áreas. Essa é a fase de começar a dizer não, de ver que, embora Deus tenha lhe dado graça e usado em determinado ministério, isso não significa que é aquilo que Deus quer que você faça para sempre. Talvez você tenha recebido convites para pregar no passado e Deus tenha lhe usado, mas agora você começa a perceber que a sua área é administrativa. Começamos a dizer não, porque o chamado específico está mais claro diante de nós. Embora possamos ainda ajudar em várias tarefas, existe um caminho forte em nosso coração para trilhar. Por isso, na fase da poda, investimos em nosso preparo específico. Se percebemos que somos chamados para a área de louvor, vamos a congressos sobre o assunto, investimos em aulas de música. Vale lembrar que quem concede o dom não é um curso, é a mão de Deus. Existem muitas pessoas que fazem uma faculdade teológica e pensam que por isso são pastores, quando na verdade não têm o dom de Deus. Embora um seminário não seja capaz por si só de formar pastores, se eu tenho um chamado que requer que eu pregue e ensine a palavra de Deus, preciso procurar um curso que aprofunde na Bíblia. O preparo não faz o ministro, mas todo ministro precisa do preparo. Na fase de experimentação, trabalhamos com muitas necessidades ao mesmo tempo. Na fase da poda, Deus começa a nos direcionar ao cuidado de algumas necessidades específicas. Afinal, jamais seremos capazes de lidar com todas as necessidades do mundo ao mesmo tempo. Até mesmo as pessoas multitarefas precisam perceber e tomar cuidado para não perderem o foco daquilo que Deus as tem ordenado a fazer. Na sua caminhada cristã, você vai se deparar com muitas necessidades, algumas das quais movem o coração de qualquer pessoa e que de alguma forma podemos até ajudar. O que não podemos é nos desviar a ponto de negligenciar o que fomos chamados a fazer. Por fim, depois de explorarmos diversas áreas na fase da experimentação e de nos prepararmos e focalizarmos na fase da poda, Deus nos conduz à fase do alvo, período em que finalmente chegamos aonde Deus queria nos levar, o chamado específico da nossa vida. Nessa hora, formataremos uma identidade e seremos potencialmente mais efetivos para servir ao propósito de Deus. A forma A formatação da identidade nos ajudará a não nos compararmos com os outros ministérios. Você chega a um ponto da sua vida em que sabe que está fazendo o que Deus quer que você faça, mesmo que isso seja menos valorizado pela sociedade. Quando sabemos quem somos, sabemos também quem não somos. Assim não perdemos tempo fazendo o que não devemos fazer. Com um foco bem estabelecido, depositaremos nossa energia em uma tarefa, tornando-a mais produtiva. Não perca tempo, busque o seu chamado. Ore a Deus pedindo direção, mas também se envolva no serviço. O Deus que deu o dom é o mesmo que vai estabelecer o seu ministério. Confie no Senhor, deixe que Ele vá lhe podando e conduzindo até o lugar que Ele quer que você chegue. Se você é uma caneta, não destrua sua vida tentando varrer ruas. Deixe que o autor do universo, escreva uma nova história por meio do seu chamado na vida de outros.